Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui para sempre juntos considerarmos assuntos espirituais. Que esse ano de 2023 possamos estar unidos na fé e principalmente continuando fazendo a vontade do nosso Deus e Pai Jeová e do seu Filho Jesus Cristo. Vamos agora considerar o estudo da Sentinela, o estudo 45, que tem o tema Como Jeová nos ajuda a cumprir nosso ministério. Então faremos apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos, meus irmãos, aqui nesse canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Se você é novo, está se chegando, se inscreva, deixe o seu like, faça seu comentário. E precisando de alguma ajuda em alguma parte, designação, discurso, estudo, fique à vontade. Deixe lá nos comentários que a gente prepara para você. Então vamos agora considerar esse estudo apenas com perguntas e respostas. Como todos sabem, é um estudo mais dinâmico e se passar alguma coisa despercebido, como eu sempre falo, dê uma pausa no vídeo, volte um pouquinho, tire um print, para que assim você possa estar melhor preparado. Então, o tema, como Jeová nos ajuda a cumprir nosso ministério, texto temático, Ezequiel 2:5, eles certamente saberão que houve um profeta no seu meio. Então, a primeira pergunta, o que podemos esperar e do que podemos ter certeza? Então, a resposta, podemos enfrentar oposição ao trabalhar na obra de pregação e essa perseguição poderá ser ainda maior no futuro. Mas podemos ter certeza de que Jeová vai nos ajudar com o que precisarmos, porque ele sempre ajudou seus servos em suas designações. Pergunta do 2. Como eram as pessoas para quem Ezequiel tinha que pregar e o que vamos ver neste estudo? Resposta. Jeová disse que eram pessoas insolentes, de coração obstinado e rebeldes. Era como se Ezequiel estivesse cercado por espinhos e escorpiões. Mas Ezequiel conseguiu cumprir a sua designação, porque Jeová foi quem lhe enviou, o Espírito Santo deu a força que ele precisava e a palavra de Deus fortaleceu a sua fé. Pergunta do 3. Que palavras devem ter fortalecido Ezequiel e como Jeová garantiu que estaria ao lado dele? Resposta. Jeová disse a Ezequiel, estou enviando você. Jeová disse por 2 vezes, estou enviando você. Então Ezequiel teve certeza de que teria o apoio de Jeová. Pergunta do 4. O que deve ter fortalecido Ezequiel? Resposta. Jeová lhe garantiu a Ezequiel que a reação do povo não significava que ele tinha falhado como profeta. Jeová também garantiu a Ezequiel que quando os julgamentos que ele proclamou começassem a acontecer, o povo saberia que houve um profeta no seu meio. Pergunta do 5. De acordo com Isaías 44:8, o que nos dá coragem? Resposta. Porque, assim como Ezequiel, somos enviados por Jeová e temos o apoio dele. Pergunta do 6, parte A. Que palavras de Jeová nos garantem que temos o apoio dele? Resposta. Quando você passar pelas águas, estarei com você. E quando atravessar rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não ficará chamuscado, nem será queimado pelas chamas. Pergunta parte B. O que nos consola e nos dá forças? Resposta. O que nos consola e nos dá forças é saber que Jeová se agrada quando continuamos a declarar sua mensagem fielmente. Pergunta do 7. Como Ezequiel se sentia quando pensava na visão que teve? Resposta. Ezequiel provavelmente se sentia fortalecido por saber que, com a ajuda do Espírito de Jeová, ele conseguiria realizar seu ministério. Pergunta do 8 e 9, parte A. Que ordem Jeová deu para Ezequiel? Resposta. Filho do homem, fique de pé, para que eu fale com você. Pergunta parte B.
Que ajuda Jeová deu para Ezequiel enfrentar dificuldade no seu território? Resposta: durante todo o seu ministério, Ezequiel foi guiado pela mão de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fortaleceu Ezequiel para a sua designação. Pergunta do 10. De que ajuda precisamos para conseguir pregar e por quê? Então a resposta: precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque Satanás ele está em guerra contra nós e quer nos fazer parar de pregar. Pergunta do 11. O que o Espírito Santo fará por nós e como podemos continuar recebendo Espírito Santo? Então a resposta: o Espírito Santo pode nos fortalecer para vencermos qualquer problema que enfrentarmos na pregação. Precisamos orar constantemente, tendo a certeza de que Jeová vai nos ouvir e nos dar Espírito Santo. Pergunta do 12. De acordo com Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 até o capítulo 3, o versículo 3, de onde veio o rolo e o que estava escrito nele? Então a resposta: o rolo veio direto do trono de Jeová, provavelmente entregue por um dos anjos que Ezequiel tinha visto. E nesse rolo estava escrito as palavras de Deus, que era a mensagem de julgamento que Ezequiel tinha que declarar ao povo rebelde que estava exilado. Pergunta do 14. O que ajudou Ezequiel a aceitar sua designação? Então a resposta era guardar no coração as palavras de Jeová. Ezequiel tinha que guardar na mente o que estava escrito no rolo e meditar nisso. Somente isso iria fortalecer a sua fé. Pergunta do 15. Para perseverarmos na pregação, o que precisamos aceitar no coração? Então a resposta: precisamos fortalecer nossa fé através da palavra de Deus e aceitar no coração tudo o que Jeová diz. Pergunta do 16. O que precisamos fazer para entender bem a palavra de Deus? Então a resposta: quando estudamos a palavra de Deus e meditamos no que lemos, nossa fé fica mais forte. Podemos fazer isso por meio da oração, da leitura e meditação. Pergunta do 17. Por que é tão importante meditar no que lemos na Bíblia? Então a resposta: porque é isso que vai nos dar forças agora para pregar a mensagem do reino. Isso também vai nos ajudar no futuro, quando possivelmente teremos que proclamar uma forte mensagem de julgamento. E quando meditamos nas maravilhosas qualidades de Jeová, nossa amizade com Ele fica ainda mais forte. Pergunta do 18. O que as pessoas em nosso território vão ter que reconhecer? Então a resposta: que quando a hora do julgamento chegar, as pessoas em nosso território vão ter que reconhecer que a mensagem que pregávamos era de Deus. Pergunta do 19. O que nos dá forças para cumprir nosso ministério? Resposta: primeira, pois temos certeza de que fomos enviados por Jeová. A segunda, somos fortalecidos pelo Espírito Santo. E a terceira, nos alimentamos da palavra de Deus. Então, com a ajuda de Jeová, teremos a força necessária para continuar o nosso ministério e perseverar até o fim. Pergunta de recapitulação: por que é importante lembrar que somos enviados por Jeová? Então, podemos responder porque quando nós sabemos que Jeová está nos enviando, nós iremos ter determinação e coragem e a certeza que seremos protegidos até o fim do nosso ministério, assim como aconteceu com Ezequiel, que quando Jeová pediu para ele ficar de pé, ele tinha certeza que Jeová iria sustentá-lo no seu ministério. A segunda pergunta: por que é importante lembrar que somos fortalecidos pelo Espírito de Deus? Então a resposta: pois somente por meio do Espírito Santo é que temos a capacidade de pregar as boas novas. E a última pergunta: por que é importante lembrar que somos alimentados pela palavra de Deus?
Bem, Jesus ele disse que para nós possamos continuar fazendo a vontade de Jeová, pregando o reino, declarando essas mensagens de julgamento, nós precisamos ler a palavra de Deus, orar e meditar, pois assim nós conseguiremos ter uma boa amizade com Jeová, iremos fortalecer a nossa fé e isso dará forças para perseverar. Então, se continuarmos a fazer exatamente tudo o que Jeová nos manda, podemos ter certeza que nós também seremos ajudados por Jeová a cumprir o nosso ministério com zelo até o fim, que com certeza Jeová irá nos proteger. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim dessa consideração. Espero que de alguma forma possa ser útil para que você prepare melhor a sua reunião. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.